a matriz energética, que tipo de matriz energética é a do Brasil? O que é matriz energética e que tipo de matriz energética é a do Brasil? Matriz energética nada mais é do que aquela fonte de energia principal de um país. É a fonte de energia principal, chama matriz. Matriz é uma fonte de energia principal de um país. E a forma de energia principal é a eletricidade e o petróleo. Vamos ver. Muita gente boa. Eu fiz questão de saúde sexta-feira. Passei tudo. Para o dia primeiro conversar. Uma nova jornada. Estagiário engenheiro. Depois engenheiro pleno. A partir do ano. Não quer ver eles estarão porque ele não exige. É uma exigência. Quando o médico vai, não, você não fala, eu não sei. Vocês são meus colegas. Meus colegas do coração. obrigada. Eu posso falar. Então, saber, pois, que uma matriz energética é a energia principal utilizada num determinado país. E a matriz energética brasileira é formada de petróleo e eletricidade. Aí você pergunta, nós temos energia solar, nós temos energia eólica, nós temos energia termoelétrica, nós temos energia de qualquer outra sorte. A energia carbonífera, nada. Não são matrizes energéticas. Por quê? Porque elas são forma de energia suplementar. O Brasil não se utiliza dessas formas de energia como fonte principal. Elas são fontes suplementares ou complementares do nosso sistema. Então, vocês se pregam nessas coisas. O que você entende por cogeração energética? Cogeração energética. Se você tem uma matriz energética e você também quer ter uma outra fonte de energia para ajudar na aplicação da sua, para começar, melhor falando, semear. Aí você tem uma cogeração. O que é cogeração energética? É todas as vezes que você se utiliza do processo de energia. Isso não diz sobre isso. É você utilizar um ou mais combustíveis para pôr em funcionamento o motor e quando o motor, no momento em que ele entra em funcionamento, ele começa a produzir eletricidade ou energia elétrica através da condensação daquele combustível que lhe deu uma força. E como se chama essa força? Energia. Não esqueça energia. O que é energia? Energia é um coeficiente energético proveniente de um ou mais combustíveis utilizados num cogerador para a obtenção de energia elétrica. Exemplo, qualquer eletricidade. Um gerador elétrico de energia elétrica, ele precisa de óleo diesel. O óleo diesel, quando ele põe o gerador para funcionar, ele forneceu energia para o motor funcionar. No momento que o gerador funciona com aquela energia, ela sai de cena e fica com a energia. Que é a energia. E quando o gerador começa a produzir, através dos seus motores, do seu motor, a eletricidade,
a energia sai de cena e fica só a energia. Olha, eu digo a vocês, com essas informações, vocês farão qualquer um cair no queixo. Ninguém ouve falar de energia. Todo mundo só fala de energia. Mas você pergunta ao seu professor de petroquímica, petróleo e gás, o que é energia? Ele diz que você está ficando maluco. Nunca ouvi. Ele vai dizer que é energia. Não é. Energia é o coeficiente obtido, é o coeficiente de força, obtido por um ou mais combustíveis numa cogeração, numa planta de cogeração para a obtenção de eletricidade. Isso é uma cogeração. É uma planta. Sabe o que é uma planta? Uma planta é uma fábrica, é uma unidade operacional. Uma planta que está gerando energia através de um ou mais combustíveis. Esse um ou mais combustíveis pode ser carvão, pode ser óleo diesel, pode ser gás natural, pode ser gás perfeito, bagaço de cana, madeira, cavacos, etc. Qualquer material que forneça esse coeficiente energético chama-se energia. E quando o motor entra em funcionamento, produzindo eletricidade através dessa força, a energia sai de cena. Ela é anulada. Por quê? Não é mais necessário ter um coeficiente energético. Porque ocorreu o quê? O equilíbrio de força, minha filha. Equilíbrio de força. Que isso significa que o quê? É ação de oposição. E ou é estequiometria. Todo mundo já ouviu falar disso, mas todo mundo sabe o que significa. O que é estequiometria? Estequiometria é o equilíbrio de uma equação química, onde quem tem mais está aprendendo. Eu ia dar minha alma, não estou acreditando no meu, agora, brincadeira, eu não deu a palavra que eu tinha estou falando. Mas por vezes, tem coisas que é bom a gente sair com a coisa, faz bem. Óbvio, eu faço isso. Eu não vai principalmente quando me sacaneia. Principalmente quando me sacaneia. O que é que você compreende como utilidade? Genite, né? O genite. Olha, agora sim, chegaria ainda mais. Eu imagino que utilidade são informações. Bora. O que você entende por utilidade? O que são utilidades? Utilidades são nada mais nada menos que departamento que produz e fornece energia no sistema. Utilidade é isso. É um departamento responsável pela produção e distribuição de energia no sistema. E o departamento de utilidade é formado do quê? Quais são os subsistemas que compõem o departamento de utilidade? Caldeira, tubulações, compressores, maquinaria, água, aquecedores, torre de resfriamento, torre de aquecimento, fornos, geradores de eletricidade. Todos esses elementos são elementos-chave do departamento de utilidade responsável pela produção e distribuição de energia no sistema. E o que é facilidade? O que são facilidades? É o departamento responsável pelo tratamento dos efluentes da fábrica. Gostou? Utilidade produz energia e fornece.
facilidade, trata o retroeiro. O que são as leis? São os serviços industriais de natureza líquida ou gasosa. É fluido. É fluido. A caldeira é um equipamento responsável pela produção de vapor. A capacidade de produção de vapor de uma caldeira depende do fabricante. Mas o fabricante só fabrica a caldeira dentro de determinada capacidade de acordo com o solicitante, o usuário. Em quantas partes se divide uma caldeira? Duas. Caldeira de recuperação, caldeira de força. O que faz a caldeira de força? Produz energia. E o que faz a caldeira de recuperação? Recupera todos os gases quentes, todo o calor que não foi aproveitado no sistema para repor energia. Se bem que a caldeira de recuperação e a caldeira de força fazem o mesmo papel. Uma desempenha o papel da outra. Aí você diz, e quando tem uma caldeira só, obviamente que ela vai desempenhar os dois papéis em cada fase da sua operação. Quando ela produzir calor e que tenha calor demais no sistema, o que é que faz o chefe de utilidade? Ele promove a recuperação desse calor que não foi utilizado. Para quê? Para que o reutilize em outra oportunidade. Porque a energia não se joga fora. E qual a diferença entre um operador de caldeira e um caldeireiro lá do Alfa? Minha pequenininha do coração. A diferença que existe entre esses dois elementos? O operador de caldeira é o indivíduo que vai operar na caldeira. E o caldeireiro é aquele que conhece a parte de metalurgia para a produção de equipamentos e humanidade. É o indivíduo que sabe o que é produzir tubulações, perfis. Então, no caso, eu só mudei a frase, que ele ajuda na produção da caldeira, né? Ele ajuda o que? A fazer. O caldeireiro, ele é um fabricante de equipamentos. Através de metalurgia. Esse é o caldeireiro. E o operador de caldeira é um indivíduo treinado, preparado, qualificado para operar uma caldeira na sua plenitude. Só opera caldeira a pessoa devidamente qualificada. Tem, inclusive, a carga horária de treinamento e capacitação e qualificação desses indivíduos. E esses indivíduos que operam caldeira, eles têm que passar por reciclagem sistemática, para que não percam a capacitação. Esse é o operador de caldeira. O caldeireiro já é aquele indivíduo oficial, aquele indivíduo profissional em fazer equipamentos, conhecendo traços e produção de perfis, de equipamentos, de materiais. Faz simulações, atividades, perfis. O que é perfil? O que é um perfil? O que são perfis? Materiais metálicos, tipo aço, metais, utilizados para você fazer qualquer tipo de peça e o equipamento, chama-se perfis metálicos. Qualquer tirante metálico é um perfil. Daí você pode desenvolver o que você quiser. Inclusive produzir jaqueta. O que é jaqueta? Janil, né?
construção de uma plataforma. A plataforma se divide em 3 partes. Você presta atenção. Se você ficar escrevendo, eu vou te perguntar de novo, você não vai saber. Você é minha pessoa. Gosto muito de você. Esse é o meu clube. Meu clube é esse aqui. O resto é caramba. Se você entra no clube, você tem mais um. Quando eu sair daqui, eu vou deixar meu endereço com você. Para nós, manter o nosso contato. E não é essa cultura, claro. Então, ela sabe o que é utilidade e também facilidade. O departamento de facilidade também é responsável pelo equipamento da produção. Por quê? Porque ele tem que se atrelar, esse departamento, com o departamento de utilidade, produção e operação, para haver o entrosamento e a otimização das atividades produtivas e operacionais da empresa. O departamento de facilidade também se atrela à logística da empresa para o melhor escoamento do produto. Se você perguntar a alguém, o que é um departamento de facilidade da empresa? Ninguém sabe. Só você sabe. Departamento de facilidade, pouca gente sabe. O que você entende por cabeleireiro? Já perguntei, já respondeu. Defina o que é o laço doce. O que é o laço doce, minha filha? E o que é o doce? O laço doce, o violino, é o laço. Vai dizer. Quer dizer, o laço doce e o ferro. Diga. Um é de carbono e o outro é cobre carbono. O que é que cobre carbono e o que é rico em carbono, minha filha? Quanto carbono tem o ácido doce? Pode ser chamado doce. Quanto, professor? Eu não sei a quantidade de quanto você Minha filha, você é genial. Eu gosto de você, sabia? Meu coração é seu. Não sei se não sou mais igual. Eu sou lá da... Eu não vou ficar, eu já estou. Tá bom. Aço. Pode anotar. O aço doce, para ser chamado de doce, ele tem que ter o quê, pessoal? Ele tem que ter o quê? O aço doce, 0,15 a 0,25%. De carbono. O álcool, para ser considerado doce, ele tem que ter 0,15 a 0,5 de carbono, para estar na faixa de ácido doce. E por que é ácido doce, minha filha? Porque o nosso cobre em carbono e de alta resistência. E qual a diferença entre ácido e ferro? Giovanni, faz diferença? A diferença na dureza, ou seja, na resistência. A diferença entre ácido e ferro é a resistência, que o ácido é beneficiado para ter uma resistência maior do que o ferro. E como você é beneficiado através do quê? Diga, minha filha, através do que você é beneficiado para ele ser mais resistente do que o ferro? Através de tratamento. Tratamento técnico. Tratamento técnico que compreende o quê? Compreende o quê? O que é que compreende isso? Em que consiste o tratamento técnico? Para quê? Você busca o que, minha filha, com o tratamento técnico? Você busca reduzir as tensões externas sobre o material. Por que as tensões externas? As tensões externas são forças que atuam
no material metálico, causando-lhe fadiga, que abre mão para colocando e a cultura. Isso é metalurgia, viu, pessoal? Isso é metalurgia. Só quem sabe isso é quem tem vivência em fábrica, em metalurgia, siderurgia. Eu tenho. Eu tive. Eu tenho. A minha criança tem uma amizade que eu não acredito. Então, eu vejo aqui. E o aço puro? Por que eu chamo de aço puro? Hein? Ele é rico de carbono. Ele tem o quê? 0,60 a quê? A 0,70% de carbono. Ele tem um alto teor de carbono, por isso se chama aço puro. Então, Giovanni. Poxa, difícil, não? Eu quero que você me pouco a aula. O professor. Estamos de médico, pronto. Tá bom, então. Se o marido me acertar, aí é você. Você não vai pagar a indenização. Viu, Giovanni? Então, aqui você tem o aço puro, rico em carbono. E então eu lhe pergunto, qual a diferença entre o aço duro e o ferro mole ou o ferro doce? Porque o outro tem mais carbono do que o outro. Muito bem, essa é a resposta. Tá certo. Viu? É o teor de carbono. O que é a diferença entre aço e ferro é a resistência. Só. A única diferença entre aço e ferro é a resistência. Portanto, você vai fazer um comparativo entre aço doce e ferro duro. Eu diria que está no lugar de vocês. Eu seria o melhor. Mas eu já tenho uma representante de grande altura aqui com vocês. O aço duro e o ferro duro. Não, é o mesmo que dizer, o aço duro e o ferro duro, eles não são iguais, são diferentes em termos de carbono. Tá? Em termos de carbono. Agora, em termos de mole, em termos de menos carbono, você comparando o aço duro com o ferro doce, é a mesma coisa. Agora, vai ver. O aço duro, compara com o carbono, 0,15 a 0,25, tá? E o aço doce, 0,70, desculpe, o aço duro, com 0,70 a 0,70, tá certo? E o ferro doce é o aço com teor de carbono muito baixo. Mais baixo do que o próprio aço. Ferro doce. Ele tem um teor de carbono bem mais baixo. Ou seja, ele é mais puro. O ferro doce. Você vai lembrar em ácido doce, ferro doce, por ter um carbono baixo. Os dois têm carbono baixo. Agora, o ferro doce tem mais baixo ainda do que o aço. Porque ácido já está dizendo tudo, né, professor? Ele já tem uma camada que protege. O aço é o próprio ferro beneficiado através do tratamento do ferro. É o próprio ferro. Por que você não chama? Esse ferro caiu da construção civil. Todo mundo chama de ferro. Mas não é ferro, é aço. Por que aço? Porque ele vai beneficiado na cirurgia para ser chamado de aço. Ele está sofrendo pelo quê? Pelo tratamento do ferro. Através do quê? Da temperatura. Através do recolhimento, que é no caso que é uma área de recolhimento, revenir o ferro é você relaxar o ferro. Revenir o ferro é você relaxar através da eliminação das tensões. E processo termoquímico. O que é um processo termoquímico? É você utilizar de processos químicos usando calor. Você mergulha o ferro lá num tanque de soda cáustica com uma certa concentração de ácido sulfúrico para poder provocar o
relaxamento. E esse relaxamento aqui, nada mais nada menos do que as células tensões. Por que o sabão? Qual a função do sabão? Né? Limpar. Na água. Que limpa é água. Molhar mais o, amolecer mais o. Mas é que feira? Molhar não, amolecer mais A gordura? Não, o professor falou. É a Vai, vai, vai. viagem com a